Eu quero, essa manhã, compartilhar uma palavra ao seu coração em cima de um texto que está no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 9. Está escrito assim: o amor seja não fingido. Sabe, vamos fazer uma pausa aqui. Sabe quando você começa a ler a palavra e não consegue parar mais? Na verdade, eu ia ministrar só essa parte do versículo. Mas eu comecei a fazer a leitura e falei assim, não tem como parar. Onde é que a gente interrompe aqui? Não tem como parar. Você precisa avançar, precisa meditar em toda a palavra. Na verdade, precisamos em toda a palavra o tempo todo. E aí eu falei assim, então não vou parar, vamos até o final, pelo menos ao final desse capítulo. Senão você vai embora e não para mais, vai até o final da Bíblia. Mas ele diz assim, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios a vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto tiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Até aqui. Você vê como não dá para parar? Você começa a ler a palavra e ela vai trazendo tantas informações, tanto conteúdo, tantas atitudes. Na verdade, esse texto de Romanos 12, Paulo ele está falando aos romanos e ele está implorando algo. Ele diz assim, eu rogo-vos, bem no comecinho, no versículo 1, ele diz assim, eu rogo-vos, irmãos, que você tenha uma mudança na tua mente, que você tenha uma transformação na sua mente. É isso que eu imploro. E aí ele começa a trazer essas informações todas, ele dizendo assim, isso é mudar de mente. Isso é uma mudança de mente, são mudanças de atitudes, não tem como mudar a mente e não mudar a atitude que tínhamos antes. Mas sinceramente eu não entendo uma pessoa que aceita Jesus e continua vivendo do mesmo jeito que vivia antes. É incompreensível algo assim. Alguém que não tenha mudança na sua vida, que não queira buscar uma mudança. Amados, a palavra de Deus nos garante, Paulo está dizendo assim, eu imploro para que isso aconteça. Eu rogo, eu me ponho de joelhos, implorando para que isso aconteça na vida de cada um. Amados, e esse deve ser o nosso desejo, de ter uma mudança na nossa vida, de ter uma mudança através da palavra de Deus em nós. Esse texto está dizendo que mudanças vão ocorrer. E diz quais são as mudanças que ocorrem. Primeiro diz assim, você vai amar as pessoas. Você vai conseguir amar pessoas. E não só amar, mas você vai conseguir também honrar as pessoas. E não é isso que tem faltado ultimamente? Cada vez menos as pessoas se amam umas às outras, nem falar em honra. Se não consegue amar, não vai conseguir honrar também. E Paulo está dizendo assim, é preciso isso. Ele diz assim, além de tudo, você tem que ser fervoroso no Espírito. Só que a gente não entende o que é ser fervoroso no Espírito. A gente pensa tantas coisas. Quando eu falo para você, seja fervoroso no Espírito, o que você imaginou agora? O que você pensou? O que é ser fervoroso no Espírito? Como eu posso ser fervoroso no Espírito?
Paulo ele diz, ele dá a resposta. Como ser fervoroso? Servindo ao Senhor. Simples, não é? Diz assim, seja fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Sendo servo. É dessa forma que somos fervorosos no Espírito. Não é como a gente imagina. Não é como a gente faz muitas vezes, coloca a nossa mente. Ele diz assim, renova a sua mente. Muda a tua mente. Muda o teu jeito de pensar. E ele não para por aí, ele vai continuando. Ele diz assim, que tenha alegria na esperança. Enquanto você espera, tem alegria. A maior parte das pessoas não consegue ter alegria enquanto espera. Enquanto espera é um tempo de angústia, o tempo de espera é um tempo de aflição, e a pessoa não consegue ter alegria. Só consegue ter agitação. Agitação total. Às vezes não consegue nem dormir. Eu estou esperando algo, a alegria some. Ele diz assim, tem alegria na espera. Tem alegria enquanto tem esperança. Diz também, tenha paciência na tribulação. A Bíblia diz que nós vamos passar por tribulações. Ele diz assim, tenha paciência. É o tempo de provar a tua paciência. Então, quando nós estamos passando por tribulação, nós vamos aprender a ser pacientes diante das circunstâncias. E ele fala ainda mais, ele diz assim, e perseverança na oração. Tem gente que para de orar. Não, eu já orei uma vez, para que orar duas? Perseverança na oração. Orar sem cessar. Não, mas eu parei. Perseverança. Mas ele diz assim, não comece a perder as coisas. Isso é voltar a uma mentalidade antiga. É voltar a um pensamento antigo. E ele continua falando sobre hospitalidade, seja hospitaleiro, abençoe os que perseguirem. Vai colocando diversos aspectos. Se for possível, viva em paz com todos. Sem ter desejo de vingança, sem ter pensamento de vingança. Se for possível, se depender só de você, assim, tenha paz com todos. Às vezes não depende só da gente, né? Tem gente que procura algo ali, mas assim, na tua parte, no que cabe a você, tenha paz com todos. Não seja vingativo, não fique irado. Ele vai ainda falar mais, diz assim, se o teu inimigo, e aqui esse inimigo não é o diabo, tá? Nós temos o inimigo chamado diabo, ele diz, mas se o teu inimigo, aquela pessoa com que você não se relaciona bem, tiver fome ou sede, ou seja, apresentar sinais de vulnerabilidade. Assim, não precisa ser um amigo para isso. Se um inimigo tiver esses sinais, devemos atender às necessidades dele. Consegue perceber a mudança da mente? Consegue perceber a extensão dessa mudança? E ele diz assim, com isso você está amontoando brasas vivas na cabeça do teu inimigo. E tem gente que quer fazer isso mesmo, literalmente, não no sentido figurado. Tem gente que quer pôr fogo na cabeça do outro. Meu inimigo, fogo na cabeça dele. Mas não é isso, ele diz assim, amontoe brasas vivas, que aquilo venha a ser um sinal. É isso que ele está dizendo. O mal só vai se vencer com o bem. Não tem outro jeito de vencer o mal. Não tem. Mas fulano me fez mal. É com o bem que você vence isso. Sempre, sempre, sempre. Só que tudo isso que Paulo está falando ali, ele está dizendo que começa com amor não fingido. Ele diz assim, o amor não seja fingido. E esse é o título dessa mensagem, dessa manhã. O amor não fingido. O amor não fingido. A Bíblia fala que existe um amor não fingido. Portanto, é sinal que existe também um amor fingido. Existe um amor fingido. Existe um amor falso. Um amor de aparência. É isso que Paulo está falando, diz assim, não tenha esse tipo de amor. Não é esse tipo de amor. E às vezes a gente não entende por que era falado tanto sobre isso e quanto a Bíblia fala sobre amor. Primeiro, fala de amor porque Deus é amor. Tem pessoas que dizem, mas eu não gosto de ouvir falar de amor. Pois é, você não gosta de ouvir falar da Bíblia então, né? Porque a Bíblia fala sobre isso. Só que existem muitas formas de amor. Ou muitas palavras que representam o amor. Existem muitas palavras que representam o amor. Na língua grega, existem mais de 10 palavras, de 10 formas para expressar o amor.
A mesma palavra amor é traduzida de diversas formas, cada um com significado. Nós não queremos nos estender aqui, eu só vou dar uma pincelada para que a gente possa entender, para que a gente possa relembrar alguns conceitos, algumas coisas. Uma das formas de expressar a palavra amor no grego é a palavra philautia. Philautia. Philautia é uma palavra grega usada para representar o amor. É o amor que nós temos por nós mesmos. O amor que eu tenho por mim. Cada um tem por si próprio, conhecido como amor próprio. Amor próprio. Existe uma palavra para declarar esse tipo de amor. Ele é considerado onde todo amor começa. Porque se não começar em mim, como fazer? Se não estiver dentro de mim. Começa sempre em todos nós. Ele ocorre quando o relacionamento com você mesmo é forte. Amor próprio. Tem pessoas que não conseguem ter amor próprio, não conseguem amar a si mesmas, só pensam o pior de si. Sempre pensam o pior. Olha assim, não, mas não tem como, eu não. Sempre com pensamento pior para si própria. Esse tipo de amor é o que dá origem a todos, eu penso assim, onde todos vão se encaixando. Porque eu tenho que, primeiramente, entender o que tem aqui dentro de mim. Só que esse amor próprio, muitas vezes, ele é interpretado, ou ele é conduzido num outro sentido, que não é o sentido verdadeiro. Seria o falso amor próprio. Tem pessoas que conseguem ter esse falso amor próprio. É um amor próprio que leva a uma posição de arrogância. Ele considera tanto a si próprio, que ele já coloca-se numa posição de arrogância. Vira aquele conhecido como narcisismo. Sabe o que é narcisismo? Ele diz que Narciso é aquele que olha no espelho e ele ama aquilo. A melhor coisa do mundo é olhar no espelho. Ai, como é bom olhar no espelho. Ai, que pessoa maravilhosa aqui. Ele olha ali e só consegue admirar aquela pessoa que ele está vendo no espelho. Só que isso vai se tornando arrogância. A pessoa vai ficando arrogante acima de todas as coisas. É um tipo de amor próprio que muitas vezes envolve o gosto pelo dinheiro, pela fama, pelo poder. Há uma necessidade disso. Esse é o falso amor próprio, não pode ver disso. A pessoa começa a se colocar acima das outras. Sempre acima das outras. É tão forte esse amor próprio que ela se coloca acima. Ela é o centro de tudo. Sempre tudo envolve ela. Tudo envolve essa pessoa. Vai no culto, chega assim, eu não gostei do culto. Eu não gostei do culto, não estava bom. Não gostei do louvor, não gostei da palavra, não gostei das pessoas, não gostei de nada. Mas o culto é para Deus. O culto é para Deus, não é para você. Tem pessoas que acham que o culto é para ela. O culto, eu não gostei, não estava do meu agrado, não estava do meu jeitinho. Não, não é dessa forma. O culto é para Deus. Por isso que a gente não cancela culto. O culto é para Deus. Mas não vai ter ninguém. Não tem problema. Nós estamos cultuando a Deus. Se tiverem 2 ou 3 reunidos, vamos cultuar a Deus, é a Ele. Amados, prestar culto. Tem pessoas que falam assim, eu não vou no culto. Vou uma vez por mês, a cada 2 meses, uma vez por semestre, uma vez por ano, sei lá quanto. Amados, é para Deus, nós temos que aprender a cultuar a Deus. Pelo menos uma vez na semana. Na verdade, o certo é cultuar a Deus todos os dias, em casa, no templo, em todos os lugares. Nós precisamos aprender a adorar a Deus todos os momentos. É uma forma de amor. E o amor, a philautia saudável, é aquela que se caracteriza por uma autoestima. A pessoa tem autoestima, ela sabe quem ela é. Ela sabe quem é, ela tem confiança. Ela tem confiança em si mesma. Ok, é isso mesmo. Eu vou fazer. Tem temor, mas tem confiança. Um compromisso para cuidar de si e dos outros. Porque se ela vai cuidar só de si, esse amor, ele ficou preso. Ele ficou preso. Não se espalha para fora.
essa pessoa, ela sempre se permite direcionar esse amor que ela tem por si para todas as pessoas que estão ao seu redor. Esse amor ele tem que ser tão forte que ele tem que passar da pessoa, do seu próprio interior, para quem está ao redor. Esse é o amor filáutia. Existe um outro tipo de amor que se chama pragma. Pragma. É o amor baseado na dedicação a um bem maior, conhecido como aquele amor pragmático. No direito se fala muito sobre pragmatismo. É pragma, essa palavra. Ou seja, esse amor pragmático, embora na teoria ele seja até considerado muitas vezes como ideal, é um dos mais complicados que existe. Um dos mais complicados, porque ele requer compromisso de ambas as partes. Se com você mesmo já é difícil, se você sozinho já não consegue lidar com amor, imagina quando existe a necessidade de uma reciprocidade, de ambas as partes terem tolerância, um compromisso, compreenderem, tem que ter compreensão, senão ele não se estabelece. Esse tipo de amor é onde o romance e a atração são muitas vezes separados em favor de metas compartilhadas. Ou seja, é como se fosse aquele casamento arranjado. Sabe aquele casamento arranjado? Por conveniência. Ou alianças políticas até que são feitas. A gente fala assim, poxa, como que pode? Essas pessoas não se davam e de repente fizeram uma aliança, fizeram um compromisso ali, com todas as suas divergências. Ah, mas é em prol de um bem comum, direcionado para alguma coisa. Isso é o pragmatismo. Por isso, muitas vezes, a gente vê alguns casamentos que são mantidos por causa dos filhos. Ah, não, vamos manter o casamento por causa dos filhos. Isso é amor pragma. É amor pragma. Por um interesse comum. Por causa dos filhos nós vamos manter. Não tem mais a ver com o relacionamento. Só que os dois têm que querer a mesma coisa. Senão não vai funcionar. Esse é o grande problema. Esse tipo de amor é aquele que nos leva a fazer coisas certas, no entanto, com a motivação errada. O ato, o objetivo é certo. A motivação está errada. Não deve ser dessa forma. Alguns relacionamentos começam com um tipo de amor, que a gente já vai ver daqui a pouco, conhecido como amor eros ou amor ludus, e avança para o pragma. Eles começam de um jeito e vão, ao passar do tempo, ao passar dos anos, mudando, quando aquelas primeiras formas de amor não foram suficientes para manter. Não foi o suficiente. Não tinha como manter um amor daquele jeito. Percebe como muitas vezes existem conflitos de relacionamentos, porque a extensão do amor é maior do que a gente pensa. No português a palavra é sempre amor, 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 amor e pronto. Mas no grego tem muito mais nuances. E se você começa a observar o proceder, você vai dizer, o proceder é igual. Nós temos esse mesmo procedimento. Embora não tenha uma palavra específica, pelo menos não usual, né? Ninguém fala assim, amor amor pragmático. Eu tenho um amor pragmático por aquela pessoa. Ninguém usa esse tipo de termo. Não, nós temos amor. Por isso fica muito no genérico. E não se faz muita distinção. Um outro amor é o amor ludus. Ele é oposto ao pragma. É de uma outra forma. Embora muitas vezes possa crescer para outra pessoa, à medida do tempo, que o tempo vai passando, que as circunstâncias vão mudando. Mas o ludus seria como se fosse uma forma mais divertida de amor. Um amor sem compromisso. Um amor mais solto, livre, leve, solto. É daquele jeito. No meu tempo usava uma palavra que era meio estranha, mas é amizade colorida. Ah, amizade colorida, tem uma amizade colorida. O que é? Um negócio sem compromisso, é só para diversão. É um amor para diversão, é essa forma. Ele é definido através de brincadeiras, alegria e total falta de compromisso. Não tem compromisso nenhum. Vamos viver o dia, vamos viver o dia de hoje. E amanhã não sei, é uma outra coisa. Ao contrário de uma dedicação que ocorre no amor pragmático, o único objetivo do amor ludus é o prazer. Se me der prazer, tá bom.
Ah, vamos ficar... Não, eu amo a pessoa. Por quê? Porque me dá prazer. Na hora que não me dá prazer, eu não quero mais saber. Percebe o pensamento como vai mudando? O sentimento de amor como vai mudando? O ludus pode parecer divertido, porém ele não dura em si próprio. Ele não consegue permanecer. Pode ser até divertido no começo, mas vai acabar, vai se perder. Com o tempo ele tem que desaparecer, ele vai desaparecer. Ou se transforma em um outro, ou no amor eros, ou no amor filia, que vamos ver daqui a pouquinho também. Vamos ver o eros primeiro. Esse é o tipo de relacionamento que normalmente associamos à palavra amor. Nós, em geral, esse daí é o que a gente leva o eros a entender como amor. Mas ele tem mais a ver com um romance, com uma paixão. Eu estou amando. Isso é comum nos adolescentes. Estou amando. É uma paixão. Nunca falou com a pessoa, mas eu estou tão apaixonado. Eu sinto calafrio, eu sinto isso, eu sinto aquilo. É um amor eros. Mexe alguma coisa ali dentro. Eros, no grego, é a palavra para cupido. Sabe aquele cupido que aparece nos desenhos, com aquele menininho assim, cabeludinho, tal, com o cabelinho cacheadinho, com a flecha atirando, e aí, senti algo ali. É esse o nome. Por isso, o amor eros, ele mostrando que para as pessoas, como assim, você não tem escolha. Vai direto para você, fui flechado, E aí agora não tenho escolha. É esse tipo de amor. Talvez seja o amor mais perigoso de todos. Talvez seja o mais perigoso. Mas não é aqueles que as pessoas buscam. Parece que elas buscam mais. Embora seja o mais perigoso, é aquele que as pessoas buscam mais. Consome a pessoa por inteiro. Consome a pessoa. O amor eros consome uma pessoa e desafia qualquer tipo de lógica. Se você for ver, fala assim, mas não tem lógica nenhuma. O que é isso? Não tem. É esse tipo de amor, conhecido como amor eros. Existe um outro amor, o filia, que é o sentimento que nós temos por pessoas próximas, pelos nossos irmãos. Os gregos consideravam esse tipo de relacionamento amigáveis, não só para a família, mas também para companheiros de viagem, para pessoas, soldados que estavam ali junto muito tempo. É só você experimentar conviver com alguém bastante tempo. Viaje com uma pessoa, uma semana juntos. Começa a ter ali muitas coisas, muito desgaste, inclusive. Mas você vai estreitando algumas coisas ali. Esse amor filia, muitas vezes é vivido em casamentos. Quando o casal diz assim, nós somos os melhores amigos. Somos os melhores amigos. Não que tenha alguma coisa errada em ser amigos, mas inclusive é algo que devemos buscar. É algo que devemos almejar. Mas é essa conexão entre duas pessoas, de relações íntimas, autênticas, seguras. Esse é o amor filia. Tem o amor storge, que é conhecido como afeição. Ter afeição por alguém. Normalmente, uma afeição natural, sentida pelos filhos. Os pais têm uma afeição pelos filhos. É algo natural. Já está ali. E acontece em todas as famílias. Mas não é um sentimento entre iguais. O filho não precisa fazer nada para o pai amar o filho. Aliás, ao contrário, às vezes os filhos fazem cada coisa para os pais, e o pai fala assim, não, eu já perdoei, não foi nada. Não, nem se preocupe com isso. São desiguais. Os pais amam os seus filhos como eles são, do jeito que são. Apronta um monte, daqui a pouco volta lá, tá bom, filho, vem, entra aqui. É esse tipo de amor. Por isso os pais perdoam os filhos incondicionalmente. É mais fácil. Às vezes é mais fácil um pai perdoar um filho do que perdoar a esposa ou o marido. Porque ele está aplicando esse tipo de amor, o storge. Existe também o ágape. Esse não precisamos nem falar muito aqui, já conhecemos. É aquele amor incondicional. É um amor acima de tudo. É um sentimento que nos leva a ter compaixão. Ter compaixão. Existe a compaixão, ele nos leva a ser voluntários. Eu faço, eu quero, eu me dou. É esse tipo de amor, a realizar atos de bondade,
atos de bondade. Esse daqui, esse amor ágape, ele engloba todos os demais. Todos. Ele reúne todos esses. Mas então, se a gente quer entender sobre amor, é o amor ágape. Esse é o verdadeiro amor, o amor que nós devemos compreender. E quando esse texto, Paulo está falando a Romanos, ele está falando sobre amor, esse amor não fingido, ele está falando sobre ágape. Ele diz assim, ágape não pode ser fingido. O sentimento de amor ágape não pode ser fingido. Existe o amor fingido. Ele diz assim, existe um falso amor. Então vamos ver a forma de amar sem fingimento. Como amar sem ser fingido? Ele tem origem no grego. A palavra amor não fingido, ela origina do grego. A palavra é anupócritos. Anupócritos. É essa palavra. Parece nome de jogador de basquete da NBA, né? Anupócritos. É esse o nome. Todo o prefixo an é que nem do nosso, no português, o a. A significa sem, ou é o contrário, uma negação. Uma pessoa, um acéfalo. O que é um acéfalo? É uma pessoa sem cérebro. Acéfalo. Então, toda vez que tem esse prefixo, está dizendo assim, é sem. E no grego, o an, ele significa uma negação. E a palavra hipócrisia é que dá origem à hipocrisia. Hipócrita. Diz assim, que seja um amor sem hipocrisia. Sem hipocrisia. É esse tipo de amor. Hipocrisia é fingir que tem uma qualidade que na verdade nós não temos. Isso é hipocrisia. Eu finjo que amo, mas na verdade eu não amo. Diz assim, não seja esse o sentimento. Esse sentimento não tem nada a ver com amor. É um amor fingido. É um amor fingido, não é um amor real. Ou seja, é fingir algo que na realidade nós não somos. Nós não temos. A Bíblia usa uma expressão para isso. Ela usa uma expressão transfigurado, que é diferente da transformação. Em Romanos 12 fala em transformação, transformai as vossas mentes. Mas a Bíblia usa uma outra palavra que é transfigurar. A transfiguração é algo diferente. Em 2 Coríntios 11, 13 diz o seguinte. 2 Coríntios 11, 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se. Outra versão diz, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Transfigurar é fingir. Eles aparentam algo que não são. Diz assim, os falsos apóstolos são assim. Eles parecem apóstolos de Cristo. Eles parecem como os discípulos de Jesus, mas na verdade não são. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo da luz, se disfarça de anjo da luz. Portanto, não é surpresa que seus servos finjam ser servos da justiça, ou se transfigurem em ministros da justiça, o fim deles será o que das suas ações merecem. Assim como o diabo faz, o inimigo faz, ele se transfigura. Diz assim, muitas vezes algumas pessoas se transfiguram. Diz assim, até os apóstolos, os falsos, né? Os falsos apóstolos, eles se disfarçam e apresentam com fingimento, de uma forma diferente. Isso tudo é engano. A Bíblia traduz transfiguração para fingimento. Por isso que ele diz assim, seja um amor não fingido. O amor não pode ser assim, não existe amor que se manifeste através de fingimento. Essa transfiguração que a Bíblia está dizendo isso é hipocrisia. Esse fingimento é hipocrisia. É algo falso, que não tem como acontecer. Ao contrário, quando nós olhamos o verdadeiro amor, sempre é comparando. Eu estive na Casa da Moeda nos Estados Unidos, e lá eles permitiram a gente entrar em diversos lugares. E ele sempre fala assim, a gente não sabe como que é o falso, a gente sabe o verdadeiro, a gente conhece o verdadeiro. Se não é o verdadeiro, a gente sabe que é falso.
Como é que conhece o dólar falso? Ele fala assim, eu conheço o verdadeiro. Eu olho, esse aqui é o verdadeiro. Então, certamente não é o falso. É por exclusão. Então, nós precisamos conhecer o amor verdadeiro. 1 Pedro 1,22 diz assim, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Diz assim, purifique a tua alma, para que esse amor não fingido, aí sim você vai se amar, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A forma de amar é com o coração puro. Só tem um jeito de amar, é com o coração puro. Esse amor, ele tem que vir de um coração puro, sincero. É dali que surge, é algo verdadeiro, é honesto, não por palavras. Se surge daqui é verdadeiro, diz assim, senão é só palavra. E se for um amor de palavra, não é um amor, esse é o amor fingido. Esse é o amor fingido. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Diz assim, tem que ser através do amor. Às vezes a gente acha que o amor é somente através de palavras de encorajamento. O amor só vai acontecer através de palavras de encorajamento, palavras amáveis. Mas muitas vezes o amor ele é manifesto através de palavras firmes de repreensão, de correção. É isso que muitas vezes a gente não entende. A pessoa não me ama. Por quê? Porque ela trouxe uma palavra de correção, uma palavra de repreensão. Por isso Davi, ele diz assim, fira-me o justo, pode me ferir. E isso para mim será benignidade. Isso será bom para mim, repreenda-me, e será um óleo que desce sobre a minha cabeça, e eu não vou rejeitar isso. É isso que Davi está dizendo, ele diz assim, o justo pode me ferir, pode falar as coisas, eu vou aceitar. Por isso que mesmo estando em pecado, quando é falado e quando é confrontado, ele diz assim, uau, sou eu esse, eu que estou errado. Por isso ele aprendeu que o justo podia feri-lo. Deus não quer ver o povo doente. Deus não quer ver o povo sofrendo. Mas não é isso que Deus deseja. Quando Davi está falando sobre fira-me o justo, ele não está falando sobre uma ferida física. Ele está falando sobre uma ferida emocional. Vai haver uma ferida emocional. Ele referia ao desconforto da repreensão. Ninguém fica confortável diante de uma repreensão. Mas muitas vezes precisamos passar por elas. Só que nós achamos que isso não é amor. Esse é o problema. Quando nós estamos passando por uma repreensão, nós achamos que não é amor. Apesar de referir-se a algo aparentemente ruim, Davi ele está fazendo menção às bênçãos que vêm através desse ato. Ele fala assim, se eu for ferido, se a minha alma for atingida por uma repreensão, isso vai ser como um óleo descendo sobre a minha cabeça. Isso vai trazer cura. Amados, muitas vezes nós precisamos da repreensão para ter a cura. Se não somos repreendidos, nós vamos continuar fazendo. E ainda dizemos assim, a pessoa que me repreendeu não me ama. Ela não me ama. Se ela me amasse, não falaria para mim essas coisas. Deixaria eu fazendo errado. Como assim? Amor fingido. Esse é o amor fingido. Que Paulo está dizendo, o amor não deve ser dessa forma. Todos nós precisamos ser ministrados por outras pessoas. Todos. Ninguém sem exceção. Quando nós começamos a achar que estamos acima dos outros, aí que nós caímos. Eu já tenho todas as respostas, eu sei tudo. Vai faltar alguém para chamar atenção. Outro dia eu vi uma frase do ex-presidente dos Estados Unidos, ele disse assim, não se cerque de bajuladores. O Barack Obama falou, não se cerque de bajuladores, porque eles nunca vão te alertar dos erros que você está cometendo. Mas normalmente a gente quer bajuladores, quer pessoas que batam palmas, só e deixa você fazer tudo errado.
Nós precisamos entender que amar é corrigir, é repreender. Muitas vezes aquela pessoa que não aceita a repreensão, a reação dela é aquela: quem você pensa que é para falar isso para mim? Não é assim? Quando você recebe uma repreensão de alguém, uma exortação, quem você pensa que é para falar isso comigo? Não aceita isso. Amados, Moisés, ele falava diretamente com Deus, face a face, brilhava o seu rosto. Aí Deus fala com o sogro dele, diz assim: vai lá e fala para Moisés isso. E ele teve que ouvir de Jetro. Ele teve que ouvir de Jetro as instruções, como lidar, como tratar alguns assuntos. Mas Deus sempre usa dessa forma. Ele usa outras pessoas para fazer. A Bíblia diz que aquele que se isola, aquele que fica sozinho, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. A tendência de quem não aceita nenhuma repreensão é ficar isolado. Eu vou me isolar. Se é para falar isso, melhor não falar nada. Não quero ouvir. Vai se isolando. Ele diz assim: está rejeitando a verdadeira sabedoria. E se nós devemos buscar a sabedoria, devemos ser sábios, não aos nossos próprios olhos, mas aos olhos de Deus. Existe ferida, claro que existe ferida de amor também. Existem feridas de amor. A Bíblia fala sobre uma repreensão aberta. Deve ser aberta, deve ser falado. E diz que ela é fruto de um amor sincero. Essa ferida, essa repreensão aberta é fruto de um amor sincero. Provérbios 27, 5 diz assim: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto, do que o amor fingido. Esse amor encoberto é o amor fingido. Ele diz assim, é melhor ser repreendido abertamente do que ficar com amor fingido. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Diz assim, às vezes essa ferida aí, ela é feita por quem ama. É para ter mudança. Transformai a vossa mente. É assim que transforma. E às vezes a gente prefere o beijo. Ali diz os beijos enganosos. Ai, cheio de falsidade. Amor fingido. Amor fingido. Às vezes a gente prefere o amor fingido. E a Bíblia diz, não. O amor seja não fingido. Tem pessoas que preferem a dissimulação, o fingimento, do que a franqueza, do que a sinceridade. Precisamos falar a verdade em amor. Adular, bajular, não leva ninguém a lugar nenhum. Aliás, pode levar para um lugar terrível. Se você adula, deixa a pessoa no pecado. Não vou falar nada contra ela. Ela vai para o inferno porque você não falou, porque você não repreendeu. A verdade deve ser dita. Quem ama, corrige e repreende. Paulo e Pedro, eles passaram por tantas situações. Aliás, Paulo, ele nem era dos primeiros apóstolos. Ele veio depois. Mas olha o que a Bíblia fala ali em Gálatas 2. Ele diz assim, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Ele nem era dos primeiros. Pedro podia dizer assim, eu sou dos mais antigos, eu tenho minha prioridade aqui. Eu tenho mais tempo de convívio com Jesus do que você. Paulo diz assim, eu repreendi Pedro na cara. Eu precisei falar algumas coisas para ele. Ele estava ensinando algumas coisas, estava mostrando tudo errado, tudo fora. Eu tive que repreendê-lo. Mas isso é sinal de amor. Esse é o amor não fingido que a Bíblia diz. Olha o texto como continua. Porque era repreensível, ele tinha que ser repreendido. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram,
se foi retirando, apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Os outros judeus também dissimulavam com ele. Ó, dissimulação aqui. De maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive com os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Por que trazer a circuncisão? Por que trazer tantas coisas? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo, em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé e não pelas obras da lei. Ele vai repreendendo a Pedro, vai contando para Pedro: olha, está errado isso, Pedro. Está errado isso que você está fazendo. E muitas vezes a gente acha que Pedro podia ser alvo de repreensão. Eu não. Eu sou maior que Pedro, então. Eu sou maior que Pedro. Pedro, ele sim, ele tinha que ouvir mesmo. Amados, isso é forma de amor. É forma de amor. Jesus, ele alerta sobre a incumbência de repreender. Lucas 17:3 fala assim: olhai por vós mesmos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Assim, se o teu irmão faz algo errado, repreenda ele. Pode repreender. E se ele se arrepender e pedir perdão, perdoe. Só que muitas vezes a gente não aceita a repreensão. Nem vai pedir perdão. O nosso orgulho não permite pedirmos perdão. Eu vou me rebaixar? Eu vou me rebaixar diante daquela pessoa? Permita ser tratado. Isso é amor. Não entendemos o amor. Nós precisamos entender a exortação. Exortar significa motivar, insistir com alguém para fazer algo. Isso é exortar. Exortar não é pôr alguém para baixo e pisar em cima. É levantar a pessoa e colocar para o alto. Isso é exortar, amados. Na Bíblia, exortar significa motivar alguém a seguir a Jesus da maneira correta. Exortar é incentivar alguém a seguir Jesus da maneira correta, não da maneira como ela acha que tem que seguir, mas do jeito que Jesus ensina. Implica muitas vezes em ensinar, aconselhar, em consolar e umas vezes até em repreender. Não é só repreender, às vezes a gente acha que exortar é só repreender. Eu vou ficar exortando. Não, muitas vezes é com ensino, muitas vezes é com consolo, é estar do lado. Só que a exortação nos ajuda a manter os olhos no alvo. Se eu não for exortado, eu não consigo manter os olhos no alvo, eu me perco. Cada um de nós precisamos ser exortados constantemente. Se tem algo errado, eu quero mudar. Por isso a mudança, a transformação de mente, não é uma lavagem cerebral, não é uma imposição de regras, é o entendimento daquilo que está acontecendo. Uau, eu tenho feito isso mesmo. Eu tenho feito isso de forma recorrente, eu preciso parar. Eu preciso parar com isso. Aí a exortação atingiu o propósito. Esse é o amor não fingido. Percebe como muitas vezes a gente prefere o amor fingido? Faz de conta que você me ama e pronto, só fala assim e está tudo bem. E eu continuo do mesmo jeito também, né? Eu não tenho mudança. Por isso que Paulo diz assim, amor sem fingimento, sem hipocrisia. É esse amor que nós precisamos viver. Todos nós temos uma atribuição, uma responsabilidade de exortar. Todos nós podemos exortar. Mas como exortar? Como fazer para exortar? Com que autoridade? A palavra de Deus diz que, em 2 Timóteo 4:1, diz assim, na presença de Deus
e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos para a manifestação do seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Diz assim, as pessoas não vão aceitar a repreensão. Elas vão preferir uma coceirinha na orelha. Uma coçadinha aqui. Oh, daí você já deu, né? Deu uma coçadinha aqui, pronto. Daí você fica, oh, que gostoso, que gostoso. Isso é muito melhor. Ele diz assim, as pessoas vão preferir uma coceirinha, uma coçadinha na orelha do que ser repreendidos. A coçadinha na orelha não vai fazer diferença nenhuma, não vai mudar nada na vida, mas eu também não preciso me preocupar. Eu finjo que está tudo bem. Amor fingido. Amor fingido. Percebe? Porque muitas pessoas saem da igreja. Mas estão falando palavras muito duras. Estão querendo que eu mude algumas coisas. Como que pode? Eu fiz isso da minha vida inteira. Por que mudar agora? Quando a palavra confronta as nossas atitudes, nós preferimos mudar de igreja do que mudar a atitude. Preferimos mudar de igreja do que mudar as nossas atitudes. É muito mais fácil. É muito mais fácil. A exortação é para todos. Todos podemos exortar. Mas como exortar? Como fazer para exortar? 1 Tessalonicenses 5,14 diz assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Diz assim, da mesma forma que você vai exortar, seja lá, seja um incentivador, seja um apoiador. Amados, eu tenho feito umas caminhadas de manhã, e eu vejo ali, tem pessoas que contratam alguém para ficar do lado, dizendo assim, vamos. Assim, o que são essas pessoas? Incentivadores. Ele diz assim, não se acomode. Isso é exortar. Precisa de alguém para ficar batendo palma dizendo assim, vamos, não pare. Mas é exortação. É assim com a palavra. Eu preciso ser exortado, porque senão eu paro. E eu me acomodo. Só que quando vai exortar, quando o pastor vai exortar, pastor, o senhor não ama. Se o senhor amasse, o senhor não falava essas coisas para mim. Como não? Eu falo porque eu amo você. Eu não quero ver você desse. Eu quero que você caminhe. Tem um alvo. Tem um objetivo. Tem uma corrida a ser uma corrida proposta e um lugar para ser atingido. Nós precisamos chegar lá. É esse o propósito. Senão nós vamos parando pelo caminho. E se você for ver quantas pessoas já pararam pelo caminho? Quantas pessoas já desistiram da jornada? Não, assim está mais tranquilo. É mais calmo assim. É mais fácil. Mas não é esse o propósito. Tem que ver o propósito. Amados, a exortação sempre ela é feita com amor. Não tem como exortar alguém sem amar. Exortar é amar, por isso é o desejo de ver essa pessoa bem. Eu quero que você vá bem, eu quero ver você alcançando tudo que Deus tem para a tua vida. Por isso a exortação nunca é para machucar. Por isso que Davi diz assim, fira-me o justo pode me ferir, não vai doer, isso vai ser óleo sobre a minha cabeça, isso vai trazer cura, o óleo sobre a cabeça era cura. As ovelhas tinham que ser colocadas óleo sobre a cabeça. Era proteção. Ele diz assim, isso vai trazer proteção, vai trazer cura sobre a minha vida. Eu quero isso. Para exortar precisa ter respeito. Nunca é insultando ninguém. Se eu vou exortar, eu não vou insultar ninguém. Devemos pedir sabedoria de Deus para fazer isso da melhor forma, da melhor maneira. Hebreus 3:12 diz assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo.
Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Diz assim, o pecado traz endurecimento. Eu não aceito mais nada. É o pecado que nos fecha para a exortação, mesmo com amor. A exortação feita com amor, eu não aceito, eu estou fechado, porque o pecado endurece o meu coração. Todos podem exortar. Antes que cada um aqui comece a exortar o outro, porque é mais fácil a gente exortar o outro do que a gente receber a exortação, não é? Eu tenho palavra de exortação para um monte de irmão aqui, eu vou começar a soltar as palavras de exortação para cada um, porque eu sei. Mas a gente precisa entender primeiro que nós precisamos ser. Existem critérios para exortar. A Bíblia fala sobre o critério para você exortar alguém, não é para sair exortando a torto e direito. Porque é bem fácil mesmo exortarmos as pessoas. Paulo destaca dois fatores importantíssimos para você poder exortar. Romanos 15:14 diz assim: eu próprio, meus irmãos, estou certo a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Uma pessoa cheia de bondade é bem diferente daquela pessoa cheia de amargura. Uma pessoa com amargura não pode exortar. Se você está amargo, você não consegue exortar. Você vai transferir aquele sentimento que está dentro de você. Diz assim, primeira coisa, tem que ser com bondade. Uma pessoa amarga não corrige, ela briga. Uma pessoa amarga, ela briga, e briga com todo mundo. Não é só com um não, com todos. Por isso que para repreender nós temos que ter o coração cheio de bondade. Por isso que Davi diz assim, fira-me o justo, e isso será para o meu benefício. Porque se não for assim, seria prejuízo. Seria prejuízo. Também é necessário ter conhecimento bíblico, foi isso que Paulo diz assim, cheio de bondade e cheios de todo o conhecimento. Cheio de todo conhecimento. Uma repreensão sempre deve ser seguida de um conselho. Não é só mostrar o erro, é mostrar como fazer. Isso sim é exortar. Você fala, você repreende, mas você mostra o caminho. Em cima da palavra, não de opinião. Não é palpite, não é aquilo que eu penso, o que a palavra diz. Sempre é o que a palavra diz. Uma vez estava tratando com uma pessoa e ele falou assim, não, eu falei para a pessoa, não, pode fazer, faça isso e tal. Um pastor. Eu falei assim, rapaz, me diga a base bíblica disso que você falou. Me ensine isso, eu preciso aprender. Você deu uma orientação para uma pessoa para fazer algo, dizendo, pode continuar fazendo o que você está fazendo. Qual é a base bíblica que você deu para ela? Não, é o meu pensamento, eu entendo assim. Eu falei, rapaz, você nunca pode fazer isso. Você não pode orientar a pessoa a fazer algo com base na tua opinião. Tem que ser com base na palavra de Deus. Ou é a palavra de Deus que instrui, ou não adianta eu ficar dando palpite. Pleno conhecimento. Mas conhecimento do quê? Da palavra de Deus, não do meu pensamento, do meu achismo. Toda repreensão, toda exortação, ela vem com uma orientação junto. Uma orientação bíblica. Aí sim podemos exortar. Aí é exortar com bondade e com conhecimento. Senão nós estamos errando. Muitas vezes a gente se acha no direito, não quer receber, mas quer fazer. E quer fazer da forma errada também. Precisamos entender isso. Isso é viver um amor não fingido. Percebe como é diferente? A gente acha amor, não, amor é tudo bem, tudo vai. Não, já percebemos, viemos aqui hoje. Quantas formas de amor, quantas formas dessas de amor também se perdem. Tem conceitos errados em si mesmas. Diz assim, até o amor ágape, que é o amor de Deus, que é o amor incondicional, as pessoas conseguem distorcer, quanto mais os outros, que tem mais a ver com a alma.
Todos. Diz assim, nesse amor verdadeiro, no amor ágape, não busque fingimento. Viva esse amor em verdade, em verdade. Por isso que a Bíblia diz para exortar como a filhos amados. Porque quando você exorta um filho, você corrige. Tem pais que vão pegar a varinha e vou bater nos filhos. Não é bater. Não é para bater, não é surrar o filho. Ninguém é a favor de bater no filho. É ensinar. Tem a medida certa. Tem um propósito. Exortação é isso. Sempre com espírito de mansidão. Um espírito manso. Tratando como um irmão. É assim que nós devemos viver. Isso é viver um amor não fingido. Aquele amor que traz cura, traz restauração. Mas esse é o verdadeiro amor. Percebe como ainda falta muito para chegarmos no ponto onde Deus quer? Às vezes a gente acha que já atingi tudo. Temos sempre muito para crescer, muito para mudar. E o desejo do meu coração é que você possa ser alvo desse amor e também ser um agente de transmissão desse amor sem fingimento. Um amor não fingido, o verdadeiro amor sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé? Quero chamar a equipe de louvor a vir aqui à frente. Percebe, amados, como o problema não é falar, mas é como falamos, em amor, sem fingimento. Sempre tem uma ferida, toda vez tem uma ferida, mas o mais importante é que vai haver cura. E somente o Espírito Santo para trazer cura sobre as nossas vidas, nos convencer de todas as coisas, inclusive aceitarmos o amor não fingido, a repreensão, a exortação, para que possamos viver plenamente a palavra de Deus. Se você tiver liberdade, quiser levantar uma das suas mãos, vamos orar. Pai Celestial, nós somos gratos pelo Teu amor.